Deus não vê como o homem vê. Às vezes, aquilo que você pensa vai trazer um sentimento negativo para quem ouve. Amém ou não amém? Amém. Nós precisamos ter uma voz profética. Ao invés de falar o que você pensa, fala conforme a tua fé em Cristo Jesus. Olha, irmão, eu sei que não está fácil, mas eu libero essa bênção na tua vida. Isso é ser bênção. Aleluia. Melhor do que falar com sinceridade, entre aspas, melhor do que falar o que pensa, é liberar profeticamente a vitória do teu irmão. Aleluia. Amém ou não amém? Amém. Vamos ao texto. Jairo se aproximou de Jesus, suplicando insistentemente pela sua cura. A multidão se virou para Jairo e disse: por que incomodas o mestre? A tua filha já morreu. Ele encontrou o quê? Uma resistência, uma palavra negativa. Ele já havia saído de um ambiente de tristeza. Ele já havia saído de um ambiente de pessoas que estavam chorando, lamentando, mas sabia que a tua esperança estava em Cristo Jesus. Ele saiu daquele ambiente de tristeza, de lamentação, de negatividade, e foi em busca do seu milagre. Quando começou a orar, quando encontrou Jesus, ele encontrou um segundo ponto: resistência. As pessoas tentaram parar, as pessoas tentaram, queridos, desmotivá-lo. E eu quero que você compreenda, queridos, as resistências estarão presentes em nossa vida. Não se engane, nós não estamos isentos de crises. Isso é verdade. Diga, nós não estamos isentos de crises. Queridos, mas Deus é tão poderoso. Meu Deus, Deus é tão tremendo. Olha o que ele diz em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Olha, Deus é tão poderoso que Ele permite que as crises aconteçam conosco por 3 motivos. Primeiro delas, Deus permite que passemos por crises para que possamos aprender e crescer. Amém. Diga amém. Olha o que diz em Romanos capítulo 5, de 1 a 4. Olha que coisa tremenda. Justificados, pois, mediante fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual nos gloriamos, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aí vem o tremendo. Olha o que você vai ler agora. E não somente isso, mas também nos gloriamos aonde? Nas próprias tribulações. Olha que tremendo. Sabendo que tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, experiência, esperança. Deus é tão tremendo que permite que passemos por crises para que possamos alcançar maturidade, crescimento. Salmo 119, versículo 71, o salmista louva a Deus dizendo: foi bom eu ter passado pela aflição, pois só assim compreendi os desígnios de Deus. Aleluia. Aleluia. Deus permite que passemos por resistências, por crises, para que possamos crescer. Segundo, Deus, o Senhor, permite que passemos por crises para que nós lembremos o quanto nós somos dependentes dele. Amém. Diga amém. Amém. 2 Coríntios 12, como fala da espinha na carne de Paulo, Paulo afirma que tem aquela espinha para que ele não glorie a si mesmo. Aleluia! Nós passamos por crises para que nós possamos reconhecer o quanto nós somos dependentes de Deus. E terceiro, nós passamos por crises porque no final Deus deseja revelar o seu amor, a sua glória, a sua presença. Queridos, a Bíblia fala em Atos capítulo 16, compartilha a experiência que Paulo estava caminhando e havia uma multidão seguindo, e no meio daquela multidão havia uma mulher com um espírito de adivinhação, um demônio. O interessante é que aquela mulher falava exatamente o que nós gostamos de ouvir. Estes homens são servos do Deus Altíssimo. As palavras que saem da boca deles são palavras de sabedoria, de bênção, de unção, de crescimento. Fala exatamente aquilo que nós gostamos de ouvir. Queridos, o diabo primeiro massageia o seu ego para depois tentar te derrubar. É assim que ele derruba pessoas. A Bíblia diz que passados muitos dias, alguns dias, Paulo, já irritado com aquela situação, se voltou e expulsou aquele demônio. Entenda, ele estava andando, pregando a palavra do Senhor, expulsou um demônio. Resultado:
Os donos daquela mulher era uma escrava, e seus donos ganhavam dinheiro com as suas advenções. Os donos daquela mulher, a Bíblia diz que agarraram a Paulo e Silas, levaram em praça, a presença das autoridades, numa praça. Lá, mentiram contra eles. Diga, mentiram contra eles. Queridos, muitas vezes você vai estar fazendo o que é certo, mas ainda vai ter gente que vai mentir contra você. Mentiram contra eles. Tiraram suas roupas, fizeram passar vergonha, bateram neles, lançaram numa prisão, no cárcere interior. Para quem já esteve em Israel, queridos, o cárcere interior, queridos, as prisões dos calabouços eram um buraco no meio dentro de uma caverna. Era um lugar frio. Imagine, eles estavam lá sem roupa, porque rasgaram suas roupas, bateram neles, seus corpos doloridos, estavam num lugar, num ambiente muito frio. No versículo 25 de Atos 16 falaram que por volta da meia-noite Paulo e Silas oraram e cantaram louvores a Deus. Enquanto muitas pessoas desistem nos momentos de crises, queridos, o Instituto de Crescimento de Igrejas do Seminário Fuller, de Pasadena, na Califórnia, fez uma pesquisa liderada pelo Dr. Peter Wagner e publicada há 3 anos atrás. Constatou que 70% de líderes evangélicos do mundo pensam em desistir de seus ministérios por causa da crise. Meus irmãos, no Brasil nós temos 40 milhões de desviados. Desse número, 40 milhões de desviados, aproximadamente 15 milhões eram pastores. Pessoas que os ventos não suportaram as forças dos ventos, não suportaram as crises, as injustiças. Queridos, mas Paulo e Silas, quando eles oraram, o que eles fizeram? Eles estavam intensificando o seu relacionamento com Deus. Diga amém. Amém. E eles oraram, cantaram louvores a Deus. Quem canta louvores a Deus em momentos de crise demonstra fidelidade. Aleluia! A Bíblia diz que houve um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e a Bíblia é clara, diz que todas as cadeias se abriram, se quebraram, e todas as portas se abriram. Atos 16, 26. Isso quer dizer que quando você é fiel a Deus, independente das crises, Ele manifesta, não apenas quebra as correntes que te segura, mas também abre todas as portas para você passar. Passamos por crises, porque no final Deus deseja revelar a sua glória. O interessante nessa passagem, nessa experiência de Paulo, é que ele expulsou o demônio daquela mulher, mas na hora dos açoites, da vergonha, da prisão, Silas estava com ele. Havia uma multidão que seguia, mas somente um passou. O seu líder tinha que passar. Às vezes nós não vamos encontrar nenhum que queira passar a crise com a gente. Mas Deus quer sempre passar as crises com você. Amém. Ele sempre quer estar ao teu lado. Sempre. Então na nossa caminhada nós vamos encontrar resistência. Diga, resistência. Aí a Bíblia diz que Jesus, sem acudir das palavras, sem acudir, diga, sem acudir. Fala para o teu irmão, olha irmão, Jesus não está nem aí para palavras negativas. Ó, faz assim, Jesus não está nem aí, ó. Jesus não está nem aí para palavras negativas. Jesus disse a Jairo, olha, não temas, crê somente. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Quer dizer que coragem e fé quebram as resistências. Aleluia. Coragem e fé quebram as resistências da nossa vida, quebra as resistências da nossa vida profissional, quebra as resistências da nossa vida ministerial, familiar, queridos, acadêmica. Queridos, coragem e fé quebram as resistências. Num só capítulo, no livro de Josué, capítulo 1, Deus disse para Josué 4 vezes: ser forte, corajoso, forte, corajoso, forte, corajoso, forte, corajoso. Por quê? Porque, queridos, nós precisamos aprender a ser forte para aprender a carregar o peso da promessa que Deus nos fez. Aleluia! Vai vir obstáculos, você vai vencer os obstáculos. Vai vir, queridos, desafios, você vai vencer os desafios. Por quê? Porque há uma promessa. Queridos, nós temos um amigo que vai sempre ministrar na nossa igreja no Brasil.
O nome dele é Ebi Huber, um homem de Deus tremendo. Quando ele iniciou a sua igreja, lá no Pará, presta atenção nisso que eu vou te dizer. Ele iniciou a igreja na sua casa, atingiu um número de 12 pessoas, alugou um espaço e começou a dirigir cultos. Irmãos, ele abria, desde o primeiro dia que ele abriu a sua igreja, ele dizia: eu convido essa grande igreja a se colocar em pé. Tinha 12 pessoas. Nos cultos de meio de semana era ele no púlpito e a esposa na cadeira, e ele abriu o culto dizendo: eu convido essa grande igreja a se colocar em pé. Aleluia. Irmãos, os pastores vizinhos começaram a rir dele, a zombar. Esse pastor só pode estar brincando, só tem ele e a esposa, como ele convida essa grande igreja a se colocar em pé? Queridos, nós somos resultados daquilo que declaramos. Aleluia. Hoje, Ebi Huber, ele abre o seu culto da mesma maneira. A diferença é que em vez de 1 ou 12 pessoas que se levantam, 75 mil pessoas se colocam de pé. Glória a Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Meu irmão, Eu creio, Jesus. você é aquilo que você declara. Você tem que ter coragem e fé. Você tem que ter coragem para não dar ouvidos para a voz da maioria e dar ouvido para a voz de um homem só. Aleluia. Aleluia. Você tem que ter coragem para ir contra a opinião da multidão, para ir em favor da palavra de Deus. Tem que ter coragem. Aleluia. Um dos homens mais tremendos hoje no Brasil, um dos homens mais tremendos hoje no mundo, chama-se Reinhard Bonk, na África. Ele tem um ministério chamado Preach for Nations. Você pode comprar os livros de Bonk, que são livros extraordinários. Queridos, quando ele saiu, ele era um pastor alemão. Ele não era um cachorro. Ele era um pastor, nascido na Alemanha. Fez o seminário na Escócia e foi ser missionário lá em Lesoto, na África. Lá, ele passou 7 anos pastoreando uma igreja de 5 membros. Você sabe o que é isso? Você sabe que frustração para quem pastoreia sabe. Livra-me do mal. Livra-me do mal. Quem pastoreia sabe. Quem pastoreia sabe. Mas, queridos, ele um dia precisava de $30 para pagar o aluguel da missão. Ele não tinha nem $30. Ele entrou no seu escritório e disse: Senhor, me dá $30 para pagar o aluguel da missão. Ele disse que foi a primeira vez que ele ouviu a voz de Deus dizendo: Reina, você quer $1 milhão? Ele se levantou, foi para um lado, foi para o outro, olhou para cima, olhou para baixo, chorou, abriu a janela, respirou, fechou de novo, se ajoelhou, chorou mais um pouco, se ajoelhou de novo e disse: Senhor, não quero $1 milhão, me dá 1 milhão de almas. Naquela noite ele teve um sonho, ele viu a África sendo lavada pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Ali ele compreendeu o seu chamado. No outro dia, com a igrejinha de 5 pessoas, e visitou algumas igrejas juntas de missões vizinhas, formou uma equipe de 40 pessoas e alugou um estádio que cabia 40 mil pessoas. E ele vendeu seus bens para custear o aluguel do estádio, alugar equipamento de som, buscou recursos e fez para fazer uma cruzada tremenda. No primeiro dia foram 100 pessoas. Imagina, 40 mil pessoas que abriu o estádio e tinha só 100 pessoas. Irmãos, que frustração ele passou. Mas ele pregou como se o estádio tivesse 40 mil pessoas. E aos 10 minutos de sua pregação, lá na penúltima fileira de cadeiras, alguém foi receber uma cura. Não sei te dizer que tipo de cura ele recebeu, mas ele percebeu que estava curado, e com aquele jeito bem africano, bem alegre de ser, ele pulou e glorificou a Deus dizendo: eu estou curado. Aí lá do outro lado outra pessoa levantou a mão e disse: eu também estou curado. E do outro lado outra pessoa também levantou a mão e disse: eu também estou curado. E começou a mover de cura. Queridos, era uma conferência de 3 dias. No terceiro dia tinha 40 mil pessoas dentro de Aleluia! Se você for pesquisar sobre o ministério de Preach for Nations, de Reinhard Bonk, você vai ver que esse ministério já deu para Jesus hoje cerca de 62 milhões de pessoas. Glória a Deus. Que tremendo! Mas é necessário coragem e fé para que as resistências fossem quebradas. Queridos, eu aprendi uma coisa: Deus